Quero desejar para você uma boa noite, né? Meu nome é André Gomes e eu quero estar juntinho com vocês nesse vídeo aqui, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós iniciarmos aqui, eu vou orar em nome de Jesus. E eu quero que você ore junto comigo. Senhor, meu Deus e Pai, nessa noite, graças nós te damos. Nós oramos agradecidos a Ti, Pai, pela oportunidade desse dia, pela oportunidade desse momento, a qual nós estamos falando da Tua Palavra, que é poderosa, que é eficaz. Pai, a Tua Palavra que nos traz discernimento, a Tua Palavra que nos traz sabedoria, a Tua Palavra que nos direciona e nos traz a verdade, para que todos nós possamos encontrar com o Senhor, ó Pai. Obrigado uma vez mais, abençoa a cada pessoa neste momento, a cada lar, a cada casa, que Teu Espírito Santo possa entrar neste lugar, derramar o Teu Espírito Santo sobre este homem, sobre essa mulher e encher eles com a Tua graça, Pai. Nós oramos agradecidos e pedimos da Tua direção neste momento, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. E vamos para um momento aqui de reflexão da Palavra de Deus. E essa Palavra de Deus, onde eu vou estar meditando com você, está no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo de número 19. Então você vai no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 19, é onde nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus, é nesse trecho aí que nós vamos estar lendo. Então vamos dar início aqui à palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 19: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Porque és pó, e ao pó tornarás. Amém? Irmãos, eu queria fazer uma breve, e profunda aqui reflexão desse texto. Esse texto que nos traz uma verdade propriamente dita. Independente da posição que você tenha, independente daquilo que você faça, independente da sua condição financeira, independente do seu status social, independente de qualquer coisa, meus irmãos. Do pó nós viemos e ao pó nós vamos retornar. Isso é um fato. Só que o grande fato desse ao pó nós vamos tornar é saber se, de fato, nós estamos prontos para voltar ao pó. Porque, indiferente do que pessoas possam pensar, a Bíblia declara que quando se morre, não termina. Quando as pessoas morrem, deixam de fazer parte desse plano terrestre, aqui a terra onde nós estamos, elas são assuntos do Senhor. E aquilo que nós vivemos nessa terra, o pouco tempo que nós vivemos nessa terra, define a nossa eternidade. E você já parou para pensar e analisar aonde você vai viver a sua eternidade? Porque de acordo com as nossas decisões, as nossas ações, que definem a nossa eternidade. E muitos são aqueles que vivem uma vida de qualquer forma, tomando qualquer tipo de decisão, vivendo uma vida sem um compromisso, uma vida promíscua, uma vida sem responsabilidade, uma vida de devassidão, uma vida que tudo é fora de controle. E Deus, quando fez o homem, Ele fez tudo de uma maneira organizada, de uma maneira hierárquica, e deu deveres a cada um de nós. Porém, a Bíblia nos relata que, no princípio, lá no jardim do Éden, lá no livro de Gênesis, que
que o homem quebrou o pacto, a aliança que ele tinha com Deus, quando Deus determinou para o homem, olha, poderá comer de todos os frutos que existem neste jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. E a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, sobre ele veio as doenças, sobre ele veio as enfermidades, que seriam as doenças, sobre ele veio a velhice, sobre ele veio as dores, o cansaço e, consequentemente, a morte. Consequentemente, veio a morte. Por que eu digo isso? Porque a morte, ela é de fato o final da nossa vida terrena. E se nós não construirmos algo nesta vida terrena, de maneira que nós possamos tomar a posse daquilo que Deus tem para nós na eternidade, com certeza nós, que nós não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós como promessa, existem dois caminhos. A Bíblia declara aqui um caminho, é o céu. O outro caminho é o inferno. O outro caminho é um caminho que não tem volta. Se você ler a Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 19, você vê a parábola do rico e do Lázaro. Que um viveu uma vida na presença de Deus. Por mais que ele passou por sofrimentos, por mais que ele padeceu por situações e necessidades, ele foi fiel até a morte. Mas o rico, por ele ter o seu dinheiro e o seu Senhor ser o seu dinheiro, ele nunca precisou de Deus. Ele nunca foi atrás de Deus. No seu entendimento, ele tinha tudo o que ele queria. Ele era o seu próprio Senhor. Mas um dia, assim como chegou para o pobre, chegou para ele o dia da morte. E a Bíblia declara que houve uma grande diferença. Que quando um morreu, foi levado ao seio de Abraão, o pobre. E o rico foi levado para o Hades. Eu quero fazer uma pergunta para você essa noite que está aqui me ouvindo e ouvindo esta palavra de Deus. Quais decisões que você tem tomado da sua vida? Essas decisões, essas ações, essas práticas que você tem vivido, elas estão te direcionando para onde? Porque a Bíblia realmente nos deixa bem claro que larga é a porta que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à salvação, e são poucos que querem entrar pela porta estreita. Porque a porta estreita requer de nós, seres humanos, mudança, transformação, renúncia. E nós temos algo em nós chamado corpo carnal. E esse corpo carnal, quando nós o alimentamos, ele mais do que o nosso espírito, ele deseja de uma maneira obcecada as coisas da carne. Ele deseja o pecado. Ele deseja os desejos mais profundos e infanos e obscuros, que muitas vezes ele acha que aquilo é um bem para ele, mas ele está trazendo um mal tão grande para a vida dele. A Bíblia deixa bem claro aqui no versículo que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, 19. Que do pó nós viemos e para o pó nós vamos retornar. E o importante é saber como nós iremos retornar para o Senhor. Eu faço e digo algo para vocês essa noite. Não viva uma vida baseada em pessoas, em desejos egoístas. Viva uma vida que você faça a vontade plena do Senhor, para que você possa habitar, para que você possa viver uma eternidade na presença de Deus.
Uma eternidade que ele declara que aqueles que chegarem naquele grande dia e forem reconhecidos como seus filhos, ele vai falar assim: entra, filho meu, para o meu gozo, foste fiel. Mas aqueles que não forem aprovados, aqueles que não viverem uma vida da qual mereça a salvação, ele vai falar assim: maldito, afasta de mim, que eu não te conheço. Nós vemos as pessoas vivendo a vida brigando por fama, brigando por dinheiro, brigando por um monte de outras coisas que correm em suas mãos e vão embora, que são passageiras, que são superficiais. Mas o Senhor nos convida todos os dias para viver não na superficialidade. Ele nos convida todo dia para viver um profundo do íntimo com Ele. Aí talvez você está falando assim: a minha vida é assim, as coisas não dão certo, existe um problema ou outro. E meu irmão, deixa eu falar algo para você nessa noite. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Não existe crente, cristão, que sirva a Deus, que não vai passar por lutas, que não vai passar por problemas, que não vai passar por dificuldades, que não vai passar por doença, que não vai passar por falta de dinheiro. Deus falou para mim, para você, que essas coisas viriam a acontecer conosco, mas a diferença dessas situações na nossa vida é que nós passamos por elas sim, mas nós passamos por elas com Deus no controle de todas as coisas, no controle de todas as situações. E o Senhor, Ele é poderoso para nos dar vitória. Ele é poderoso para nos tirar de toda e qualquer situação de dificuldade, ou de nos fazer passar por essas situações glorificando o nome do Senhor, aprendendo com aquele problema, aprendendo com aquela situação, mas permanecendo fiel até o fim. Porque nós queremos mesmo herdar a coroa da vida eterna. Nós queremos lutar pela nossa salvação e viver o resto da nossa eternidade na presença do Senhor. Porque muitos vivem uma vida hoje do agora e do já. Mas vai passar o agora e o já. A fama vai passar, o dinheiro vai passar. Porque quando nós morremos, nós não levamos nem um centavo para o túmulo. E quem acha que alguém leva alguma coisa, não leva nada. E ainda que levasse para o lugar que vai, não tem valor, não tem serventia, não tem crédito aquilo. Mas as suas ações que você vive hoje, agora, neste momento, a sua decisão de mudança nesse momento, a sua decisão de renúncia nesse momento, a sua decisão de viver uma vida para Cristo nesse momento, pode mudar a sua sorte, pode mudar a sua eternidade, pode mudar a sua vida, pode mudar os propósitos de Deus para você hoje. Eu estou aqui agora, você está aqui agora me ouvindo, me vendo, ouvindo esta palavra. Mas nós não sabemos daqui 1 minuto, não sabemos daqui 1 hora, não sabemos do dia de amanhã, se nós vamos acordar, se nós vamos respirar, se nós vamos fazer aquilo que tanto nós estamos programados para fazer. Você pode continuar com as suas programações, mas antes disso, tenha uma vida de intensidade na presença do Senhor. Se arrependa. Pare de viver aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Viva a sua vida todos os dias como fosse útil. Muitas vezes nós nos esquecemos realmente disso. É normal, é natural. Mas nós precisamos muitas das vezes parar no nosso dia e falar assim: Deus, me ajuda a vencer. Me ajuda a conquistar a terra prometida que o Senhor disse que tem para mim, Pai. Eu não quero padecer. Eu não quero viver uma vida, Pai, de dor e de sofrimento, de solidão. Não, Pai. Eu quero viver a minha eternidade na Tua presença, Te amando, Te glorificando, Te exaltando para todo e todo sempre. Ei, meu irmão.
Sai de cima dessa posição aí que está te mantendo engessado. Sai dessa situação que tá te afastando de Deus. Viva a palavra de Deus. Se entregue à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela verdadeiramente vai nos libertar se nós cremos nela. Eu não estou aqui para querer te convencer. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo tem falado com você que você deve parar, para. Se ele tem falado para você que você tem que fazer, faça. Se ele tem falado para você se cale, se cale. Se ele tem falado para você fale, então fale. Obedeça a voz do Senhor. Faça a vontade de Deus. Porque qualquer dia desse, eu e você vamos retornar ao pó. E vai se acabar. E tudo vai passar. Tudo vai passar. Talvez as pessoas nem vão mais lembrar quem era eu, quem era você. Mas você não precisa fazer que as pessoas se lembrem de você. Você precisa fazer que alguém que está nos céus se lembre de você e o seu nome esteja escrito no livro da vida, para que o Senhor te reconheça lá no céu, diante dos anjos e diante de Deus, como filho dele. Esse é o maior prêmio, essa é a maior vitória para aqueles que acreditam no Senhor, para aqueles que vivem a palavra de Deus, para aqueles que creem na eternidade com o Senhor. Que a nossa vitória, que o nosso gozo, que a nossa paz, que a eternidade verdadeira não está aqui na terra e nem nas coisas terrenas, mas a paz verdadeira, o gozo eterno estará na presença do Deus, dos seus santos anjos na eternidade, e lá nós estaremos glorificando o Senhor para sempre. A Bíblia fala claramente, meus irmãos, que nós estamos apenas como peregrinos. Estamos aqui de passagem, mas a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é nos céus. Então, meus irmãos, nesse momento que nós estamos aqui falando essa palavra, milhares e milhares de pessoas morreram nesse momento. Jovens, crianças, pais, mães, filhos, avós, pessoas com saúde, pessoas sem saúde, perderam a vida nesse tempo que nós estamos aqui. E acabou o tempo de vida delas. Acabou a oportunidade delas. Mas você ainda é um privilegiado, se você está ouvindo essa palavra, porque ainda há tempo para você. Ainda há uma oportunidade. Ainda há esperança de você mudar a situação da sua vida e entregar a sua vida para o Senhor todos os dias. Tem gente que fala assim, eu sou cristão, eu já entreguei. Então entrega hoje, entrega amanhã, entrega depois e continue entregando a sua vida para o Senhor todos os dias. Porque o relacionamento com Deus não é um dia que você fez, é uma constância de um dia após outro dia. O Senhor nos ama. O Senhor nos criou não para viver uma eternidade no inferno. Não. O Senhor nos criou para viver uma eternidade na presença dEle. Viver no melhor dEle. Tomando posse da verdadeira Canaã, da terra que mana leite e mel. Essa está nos céus, nos esperando para habitar com o Senhor para todo sempre. Essa aqui era uma reflexão que eu queria trazer da palavra de Deus para você nessa noite. E dizer, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar e Ele quer fazer algo sobre a tua vida para a eternidade. Creia nessa palavra, creia nesse Deus, creia que você veio do pó você retornará, mas retornará sua alma para o Senhor Jesus na sua eternidade. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para você. Curta, como eu disse.
mas objetiva e profunda, para entender que a vida ela passa muito rápido, que as oportunidades passam, mas quando você tem uma oportunidade, agarre a oportunidade que você tem e não largue, porque muitas vezes ela pode ser única. Amém?